Esporão de calcânio. Vou te contar a real causa por trás da origem do esporão de calcânio. Não é sobre a espícula óssea o problema. Não é o esporão o problema. Não é a inflamação da fáscia o problema. Não é a fasciite, não é a musculatura, não é o encurtamento e não é esse o caminho que você vem fazendo. Ou que você deveria não estar fazendo. Muitas pessoas me perguntam, doutor, qual é a real causa do esporão de calcânio e como que eu trato de verdade? Porque eu já vi vários vídeos na internet falando sobre como liberar a fáscia, relaxar a musculatura, quebrar o esporão, ferir ele de alguma forma para poder liberar, massagear, usar bolinha, usar alongamento, usar choquinho, usar gelo, porque tem inflamação. Não é aí que começa o problema. Você começar no final da cadeia lesional, você começar no final do problema, a única certeza que você tem é que vai dar um alívio. Muito provavelmente você chegou nesse vídeo porque você teve um alívio numa terapia por uma suposta esporão de calcânio, um suposto esporão de calcânio, mas você não resolveu. Aqui no meu canal do YouTube é diferente, eu vou falar sobre a real causa, o mecanismo causal, qual é o mecanismo que leva ao espessamento da face e à espícula do esporão e como quebrar essa cadeia lesional para que você não tenha recidiva. Vai por mim, o que você quer não é necessariamente se curar da dor, você quer garantir que ela não volte. Você quer curar a dor e garantir que ela não volte. É muito frustrante quando eu atendo um paciente que fala, não, doutor, eu tratei durante 2 anos um problema e ele voltou. Eu falo, pois é, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, o problema ficou mais grave e você ficou em altos e baixos se enganando que estava melhor. Não é o que você quer. Tá bom? Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em osteopatia e também trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. No meu canal do YouTube, que está chegando na marca desse vídeo aqui, nesse momento na marca de 100 mil inscritos, se inscreve no canal, eu falo sobre a real causa de dor e sofrimento das pessoas. Todo mundo tem algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, não sabe a real origem e hoje eu vou explicar aqui no quadro para vocês qual é a origem, o mecanismo, por onde vem um esporão de calcânio. Talvez seja o seu problema ou de alguma pessoa da sua família. Então não esquece de compartilhar aqui embaixo, no botãozinho de compartilhar, com as pessoas da sua família. E se você gostou desse conteúdo, se o conteúdo te ajudou, não esquece de dar o joinha. O joinha, pessoal, ele é bem importante para o canal porque ele direciona esse vídeo para outras pessoas. O YouTube entrega melhor ele. E assim mais pessoas sabem sobre a real causa e se libertam da dor e sofrimento. Tá bom? Então você pode ajudar sim. Se você gosta desse conteúdo sobre dor, exercício, lesão, como melhorar essa saúde de forma natural, eu vou apresentar nesse vídeo várias dicas naturais para vocês poderem melhorar a saúde de vocês geral. Claro, em específico nesse vídeo sobre o esporão. Clica no botãozinho de se inscreve no canal, acompanha por um tempo, vê os conteúdos. Toda semana você vai receber uma pequena notificação no seu celular ou no seu notebook para você ver os vídeos novos, tá bom? Depois desses informes protocolares, que vocês sabem que é natural a gente falar sobre isso, vamos direto ao tema. Todo mundo sabe que o esporão de calcânio, o que ele é? Então vamos desenhar aqui só um esquema simples. Imagina aqui, vamos pegar bem embaixo para não atrapalhar. A ponta do pé e o arco plantar, o calcanhar, o osso do calcanhar, o tendão e a musculatura da panturrilha. Vamos fazer a musculatura de um jeito diferente para vocês entenderem aqui, né? Primeiro vamos fazer a estrutura óssea, né? Então aqui teria um ossinho, a estrutura, o joelho, a perna e o osso do quadril. E aqui sobe para a coluna que vocês já vão entender onde ela entra na jogada, tá? Vamos então só desenhar um esquema para vocês entenderem como funciona, tá? Musculatura da panturrilha, né? Então musculaturazinha da panturrilha, musculaturazinha aqui do pé. Ficou meio desproporcional o desenho, mas é só para vocês entenderem, né? Então que seriam os músculos, o tendão e tudo mais. O que muita gente acredita que é o problema? Lá no calcânio tem um osso aqui assim que dói. Ou aqui atrás que dói. Então ele pode estar no tendão aqui atrás ou no tendão aqui embaixo. Ele pode estar ligado ao tendão dos músculos flexores dessa região do pé ou aos músculos da região do tríceps sural, os plantiflexores que ficam aqui. Se acredita piamente que a dor é única e exclusivamente pela inflamação do tendão ou inflamação da fáscia, que aqui existe um tecido facial, né? Ele é parecido com o músculo, ele reveste o músculo por fora e por dentro. E ele se invagina dentro do tendão e dentro do osso. Então a fáscia ela é contínua no tendão e no osso. Se acredita muito que o problema da fasciite é isso, é a inflamação aqui, do esporão, né? Que não deixa de ser a fasciite também. Que o problema está na espícula que forma aqui assim e na inflamação. Não é verdade. Tão pouco é a pressão que você gera aqui. Também não é verdade. Essa espícula óssea, essa ponta óssea, ela é uma adaptabilidade. Vou botar aqui uma abreviação, ó. Ela é uma adaptação. Como assim, Murilo? Ela é uma adaptação do estresse que você vem recebendo muscular na fáscia plantar
e ou na cadeia posterior. Cadeia posterior não só esse músculo, o outro que tem aqui que são os isquiotibiais, os músculos do glúteo e de toda a coluna. Toda a coluna. Então, se o esporão ele é uma adaptação, existe uma causa para que essa adaptação exista. É sobre isso que eu vou explicar no vídeo, tá? Eu vou começar explicando essa cadeia lesional para vocês e vou falar de algumas ferramentas para aliviar a sintomatologia. Mas quero que vocês entendam. Para você ter a espícula crescendo, esse músculo ele teve que receber mais carga, esse músculo e esse músculo. A transferência de carga não é homogênea, não é equilibrada. E aí, quando isso acontece, ou um músculo aqui ou aqui, ele vai gerar um estresse nessa região do tendão, vai gerar um estresse, uma agressão ali na região do tendão e vai gerar uma projeção, uma protusão do próprio osso, a espícula óssea. Então, vamos dar um exemplo separado, né? Só para vocês entenderem. Vamos pegar de novo aqui o exemplo. Imagina que o osso ele é assim, ele é redondo, certo? E que o tendão ele abraça desse jeito o osso, certo? E na ponta temos o músculo. Aqui é o músculo. Isso é só um esquema para vocês entenderem. Quando esse músculo ele aumenta demais o vetor dele em oposição à estrutura óssea, então está vindo para cá o vetor de carga nessa direção, o tendão ele vai sofrer uma agressão, ele vai ter uma série de microfissuras dentro dele. Uma série de microfissuras, pequenas rachaduras. E isso pode romper esse tendão. Então o corpo começa a depositar uma série de mediadores aqui, colágeno, condroitina e uma série de nutrientes para enrijecer o tendão. Só que quando o tendão ele começa a se tornar osso, começa a se tornar rígido, né? Ele traciona a estrutura do bordo do osso, que a gente chama de periósteo. Então ele estressa, ele agride, ele machuca o periósteo. Essa parte do osso vai começar a se projetar para fora. E aí esse osso faz uma espícula. Entendeu? Ele faz uma projeção. Essa espícula supostamente vai lesionar, vai ferir a face plantar, os músculos ou a região, o que é uma mentira. Por que, Murilo? Porque a forma com que ela é produzida é justamente para evitar isso. Então é uma besteira você querer quebrar o esporão, tratar o esporão ou tratar essa região. Você tem que tentar entender o que é que aumentou o vetor dessa face nesse sentido. Por que aconteceu isso? O que está se passando? Certo? Geralmente é uma tensão que vem lá de cima. Vem uma cadeia lesional. Algo está tracionando. Então, esse músculo está fazendo um vetor para cá e esses músculos aqui estão fazendo um vetor contrário. O ponto de estresse é no meio. Entendeu? Esses dois tendões vão sofrer. Esse num sentido para cima e esse num sentido para cá, para frente. Vamos botar assim? Entendeu? Esse estresse, esse vetor, vai agredir o osso do calcâneo, seja num tendão ou no outro. Por isso tem gente que tem esporão nos dois. É simples ou não é? Aí a pergunta que você deveria me fazer, tá bom, doutor, esse estresse para frente, quem é que está fazendo? A transferência de carga, a marcha. Tá, mas então eu tenho que parar de caminhar? Não é esse vetor que você tem que arrumar. Você tem que arrumar esse vetor aqui. Quem é que está tracionando essa cadeia para lá? É essa a pergunta de 1 milhão. E essa pergunta tem resposta, e eu vou lhe explicar no vídeo. Agora você vai querer saber, tá, Murilo? Eu quero aliviar a minha dor, eu quero de alguma forma resolver a minha sintomatologia. O que eu posso fazer? Cara, você pode pegar uma bolinha e massagear aqui. Você pode pegar e alongar esse músculo aqui. Pode pegar os vídeos da internet, que apoia na parede, que levanta a perna, que usa faixinha, que alonga. Você pode pôr um gelo aqui. Você pode tomar um anti-inflamatório. Eu uso. Quando o paciente que eu estou tratando uma fasciite plantar ou um esporão, mas principalmente o esporão, quando ele está numa fase aguda aqui, eu uso um produto anti-inflamatório natural, um conjunto já pronto, que é um produto que a gente tem na nossa marca, chama-se Inflaminous Care. Você pode tomar 2 cápsulas por dia ali em torno de 7 a 15 dias, no máximo 15 dias. Mas eu só uso num momento. Qual, Murilo? Quando eu já tratei esse vetor. Quando eu já quebrei esse vetor, quando esse vetor já não existe. Eu falo para o cliente, olha, nós vamos tratar a cadeia lesional, que leva o estresse no calcâneo, e depois disso nós vamos tratar a inflamação. Então, quando eu acabei de tratar a cadeia lesional, eu tratei a causa real e o mecanismo que adaptou ela lá no tornozelo, lá no joelho, lá no quadril, lá na coluna, depende de onde começa. Eu vou citar para vocês, vou citar. Aguardem até o final do vídeo, vocês vão entender. Quando eu quebrei esse mecanismo, aí sim eu venho na inflamação. Então eu pego com a mão, aqui nessa região, e libero o espessamento do tendão, essa área verde aqui, ó, eu vou lá e libero o espessamento do tendão com a mão, entendeu? Eu vou lá e
relaxo as fáscias da fáscia plantar. Existe uma técnica para relaxar as fáscias plantares. Eu vou lá e faço um trabalho miofacial nesse músculo, entendeu? Eu faço a correção das disfunções na região de quadril, joelho e tornozelo. Essa cadeia lesional toda é feita. E passo para ele o Inflaminos Care, 2 cápsulas por dia, para ele poder desinflamar. É uma alternativa, mas isso só depois que você achou a causa. Entendeu? Não é tão complicado, gente. Você precisa entender que tudo na sua vida tem uma causa. Nada acontece a Deus dará. Existe uma origem, tá? Tô aqui olhando a minha colinha para não esquecer para vocês. Então, o tratamento correto é esse aqui, tá? A forma de aliviar, como eu falei, massagem, liberação miofacial, bolinha, gelo, entendeu? O próprio repouso ajuda bastante. Anti-inflamatório, de preferência natural, como eu citei o nome. Evitar o uso de medicação, né? É desnecessário num caso como esse, tá bom? Agora vamos falar sobre as reais causas, tá? Para vocês já entrarem na real causa. Como eu falei para vocês, existe um vetor nesse sentido. E agora numa vista anterior, numa vista de frente, eu vou desenhar para vocês o seguinte. Ó, deixa eu fazer nesse mesmo quadro, acho que vocês vão entender. Imagine a base da coluna aqui é o sacro, o quadril direito, o quadril esquerdo e o quadril direito. Olhando de frente, esse aqui é o quadril esquerdo e esse é o quadril direito, certo? Então os dois quadris, aqui seria o ilíaco, né, o osso do quadril, e a base da coluna. Aqui vai encaixar um osso, aqui vai encaixar o outro osso, os dois joelhos e as pernas, tá? É mais ou menos assim, se vocês entenderem, né? Vamos imaginar que a pessoa tem dor na face plantar e no calcanhar do lado esquerdo. Esse quadril, esse ilíaco e esse sacro, eles vão ter um problema, que também é uma adaptação. Nessa região aqui, ó, chamada articulação sacro-ilíaca. É uma abreviação, articulação sacro-ilíaca. Essa articulação sacroiliaca ela vai estar adaptada, geralmente do mesmo lado, isso é geralmente, porque existem as suas exceções, o corpo mantém as suas exceções, geralmente do mesmo lado em que existe a dor e a projeção. Essa articulação sacroiliaca ela adaptou o quadril, né, o ilíaco no caso, e o sacro em uma forma por um outro problema, que eu já vou citar. Geralmente, levando esse ilíaco e esse sacro superior e posterior. Vou mostrar para vocês de frente. Tá? Para vocês de frente. Olhem para mim. Imagina que isso aqui é o quadril. Ficou mais alto do lado esquerdo e girado para o lado esquerdo. O lado esquerdo está mais alto. O que vai acontecer lá embaixo na perna? A perna esquerda vai ficar mais curta. Para adaptar isso, você vai pisar na ponta do pé. Pisando na ponta do pé, a ação dos plantiflexores sobe, aumenta, e a pressão, a carga na musculatura plantar também aumenta. Pronto, achasse um mecanismo. Você não achou a causa, você achou o mecanismo. Esse é o mecanismo lesional. A articulação sacroiliaca fica póstero superior do mesmo lado. Murilo, mas daí vem outra dúvida. O que causa esse bloqueio na articulação sacroiliaca? Nós estamos chegando na causa, gente. Nós estamos chegando na causa, tá? O que causa esse bloqueio na sacroiliaca? Vamos vir agora aqui, ó. Sacro de novo, ilíaco esquerdo, ilíaco direito, tá? Vou botar aqui um Ezinho e um Dzinho. A gente já definiu que esse cara vai superior e no sentido posterior, para trás. Vamos fazer uma seta invertida, certo? Imagina como é que essa coluna inteira vai ficar, certo? Toda essa coluna, ela vai se adaptar. Ela também vai se adaptar. O que eu quero dizer para vocês? Que a grande maior parte da causa das disfunções da face plantar e do esporão, elas não começam no pé, nem no joelho, nem no quadril, tampouco na lombar e no tórax. Por que não, Murilo? Porque existe um tecido muito mais nobre, neural, que adapta isso. Deixa eu desenhar para vocês. Num corpo organizado, o tecido neural é mais importante, depois o tecido visceral, os órgãos, e por último o sistema locomotor. Teria outras coisas aqui no meio. Então, a maior parte das faceites e do esporão de calcânio, mas principalmente o esporão, é de origem neuropática. Existe uma disfunção num tecido neural. Esse tecido neural, digamos assim, de trás para frente, né? Ele começa no cóccix e sobe por toda a coluna, até o crânio. Até o crânio. Esse tecido neural, ele reveste o crânio, vamos pegar aqui uma outra corzinha, ele reveste o crânio por dentro, desce lá pela cervical nessa região do forame magno, desce revestindo toda a sua coluna, até lá embaixo. Esse tecido que eu desenhei em verde,
ao redor, vamos dizer assim, da medula, é chamado de saco dural, ou camadas meníngeas, que são 3, mas a mais externa é o saco dural. O saco dural, o nome já diz, ele é duro, ele é rígido, ele não é maleável. Quando existe uma disfunção no saco dural no crânio, então vamos imaginar aqui, existe um problema no saco dural aqui, certo? Vamos fazer um esquema para vocês entenderem. Vamos até botar o olho aqui para facilitar. Então aqui seria o olho, né, a boca e o nariz, só assim, né, um bonequinho bem feio. Eu não sou bom em desenho, você deve ter percebido já, né? Quando a gente tem uma disfunção no hemicrânio esquerdo, as tensões da membrana dural, desse tecido verde que eu desenhei, a altura mais ou menos da 4ª vértebra torácica, número 4, ela vai decussar, ela vai cruzar, ela vai migrar, como se fosse um tecido torcido. Então você tem um problema no hemicrânio esquerdo, isso gera uma tensão em todo o hemicrânio esquerdo, braço esquerdo, e cruza na região torácica, indo em direção à região lombar, lá na região da articulação sacroiliaca direita. Então o mesmo se aplica se nós tivermos um problema no lado esquerdo do quadril. Murilo, eu tenho dor no meu pé do lado esquerdo, meu esporão do lado esquerdo. Tem um bloqueio na articulação sacroiliaca esquerda? Tem. Não tem nada na direita? Não. Provavelmente seu problema no crânio está do lado direito. Se for neuropático, como eu falei, pode ser neuropático e pode ser visceral. Vamos dar um exemplo de visceral. Você pode ter, por exemplo, vamos pegar aqui uma víscera, desenhar a víscera em vermelho, tá? Vamos imaginar que aqui seria o seu fígado. Aqui seria o seu fígado, mais ou menos. O fígado vai ter relações musculares, faciais, ligamentares com uma série de outros músculos que vão vir aqui na região da virilha, mais ou menos, para vocês entenderem, e bloquearem esse quadril. Muitas vezes fazendo o mesmo cenário, superior e posterior. Ou seja, a cadeia lesional biomecânica é a mesma, mas a causa é uma víscera. Não é o mais comum, porém é possível também. O que eu quero que vocês entendam é que o esporão de calcânio ele é uma adaptação de uma cadeia lesional neurológica biomecânica. Na maioria das vezes, quando não visceral. Então você precisa achar a causa. Se essa causa for fígado, é uma intoxicação? É uma inflamação? É uma bactéria? E se essa causa estiver no hemicrânio esquerdo ou direito, quiçá, pouco importa, sempre contralateral ao pé. Esse problema vem da onde? Ele vem do ouvido? Vamos botar aqui um O. Ele vem da boca? Ele vem do nariz? Ele vem de algum trauma? Da onde? O que é que perturbou a dura mater? O que é que perturbou esse tecido neural aqui tão nobre? Que fez ao ponto do corpo criar uma série de estratégias musculares. E eu pulei várias, para não ficar um vídeo muito longo. Todas elas. Eu pulei várias. Por que o corpo faz isso? Para proteger um tecido mais nobre. Aqui em cima existem estruturas, nervos. A anatomia é muito mais nobre do que isso daqui. O seu corpo está sacrificando isso daqui em prol daquilo ali. Então, o esporão de calcânio, caro seguidor, não é o problema. A inflamação não é o problema. A fáscia não é o problema. O músculo não é o problema. O problema é uma cadeia lesional biomecânica adaptativa que pode ter origem em algo visceral, em algo neural. Cabe ao profissional fazer um bom diagnóstico da origem real desse problema e tratar com a conduta certa. Óbvio que se o problema está na boca, talvez precise ir no dentista. Se o problema é um trauma no crânio, como por exemplo um acidente de infância, uma cirurgia, alguma coisa, terapia manual. Se o problema está no olho, no ouvido, no ouvido, tem que ver, essa inflamação veio do nariz, é do próprio ouvido, que problema é esse? O olho também entraria aqui, tá? É menos frequente, mas também entraria aqui. Toda e qualquer estrutura do crânio entra aqui. Toda e qualquer estrutura da coluna entra aqui. Toda e qualquer estrutura que tem ligação com o tubo dural, com o saco dural, entra aqui. Então, a solução correta é achar a causa. A mais comum, problemas odontológicos. Então, se você é um paciente que tem dor no pé, na face plantar, no esporão de calcânio, e tem prótese na boca, tem implante, tem falta de dente, tem obturação de amálgama, acorda com dor no pé, bota o pé no chão, fisga, e aí depois caminha um pouco, alivia, deixa eu te dar uma notícia bem curta e grosseira. Seu problema está na boca. Vá procurar um bom dentista. Tá? Espero que você tenha entendido de uma vez por todas. Eu não preciso reprisar nenhum esquema para saber que esporão de calcânio não se trata. Se trata a real causa dele. Ok? Fiquem todos com Deus. Até o vídeo da próxima semana.